início aqui ao nosso estudo dos ciclos biogeoquímicos. Então, lembre-se que a matéria, ela é fundamental para a constituição dos seres vivos. Então, a natureza por si tenta equilibrar esse processo cíclico de nutrientes indispensáveis à vida. Então, quando nós falamos em ciclos biogeoquímicos, nós falamos especificamente sobre o ciclo dos componentes primordiais da constituição dos seres vivos. Esses nutrientes podem ser absorvidos de forma direta ou indireta por cada ser vivo. Então, quando a gente fala em ciclo biogeoquímico, nós falamos sobre ciclo da matéria dentro dos ecossistemas. Então, nesses ciclos biogeoquímicos, nós vamos dar destaque aqui a alguns. Nós vamos falar inicialmente sobre o ciclo da água e, posteriormente, nós vamos falar sobre o ciclo do carbono. Beleza. Então, por que falar sobre esse ciclo? Vamos iniciar falando então sobre o ciclo da água. A água, ela é indispensável a qualquer ser vivo. A água participa nada mais nada menos de que todos os processos metabólicos dos seres vivos. A água participa da nossa fisiologia. A água participa do transporte de substâncias. A água participa da manutenção da temperatura dos seres vivos. Então, daí a importância de dar destaque a esse ciclo da água, o ciclo hidrológico. É claro que nós vamos conversar um pouquinho sobre essa parte fisiológica, mas o destaque maior aqui hoje é exatamente sobre o processo cíclico na natureza. Então a água, por ser um componente indispensável, ela precisa entrar e sair dentro desse ciclo de forma gradativa. Ora, esse ciclo ele ocorre de forma mais rápida, ora esse ciclo ocorre de forma mais lenta. A forma mais rápida é aquele ciclo pelo qual a água não depende da participação de seres vivos. É o que nós chamamos de pequeno ciclo, onde ela rapidamente evapora, condensa e depois precipita, fazendo com que ocorra o processo de armazenamento, acumulação em determinadas reservas hídricas. E o ciclo que é mais lento é o ciclo onde há a participação dos seres vivos. É exatamente pelo qual a água ela adentra esse organismo e passa um bom tempo até ser eliminada novamente, na transpiração, na excreção e na própria respiração. Mas vamos para algumas características essenciais desse ciclo. Primeiro de tudo, a água ela é encontrada em 3 formas físicas na natureza. Nós temos a água no estado sólido, líquido e gasoso. É claro que esses estados eles são condicionados pela condição ambiental. Então nós temos, por exemplo, no estado sólido, nós temos a água nas geleiras, de forma lá, obviamente imobilizada, e o qual está gradativamente sendo transformada num estado líquido, num processo pelo qual nós chamamos de fusão. Então, essa transformação do estado sólido para o líquido, no caso das geleiras, elas são fundamentais a um processo de temperatura da Terra. Ou seja, essas geleiras atuam como uma forma de termômetro da Terra. Ok. No estado líquido, onde nós encontramos a maior quantidade de reservas hídricas, onde nós encontramos nos oceanos, tá certo? Nós encontramos nos lagos, nós encontramos em rios e assim sucessivamente, alojados em poças e assim sucessivamente. Então, essa água no estado líquido, ela é utilizada de forma direta pelos seres vivos, tá ok? Então, daí a preocupação maior dessas reservas hídricas no que se diz respeito na manutenção de evitar o processo de poluição e também evitar o desperdício, pelo fato de ser a forma mais rápida e direta que é utilizada a água pelos seres vivos. E temos na forma gasosa, onde nós temos o vapor de água, constituinte aí principalmente da nossa atmosfera. Esse vapor, por sua vez, ele também influencia bastante na questão da umidade de determinadas regiões. Nós sabemos que tem regiões que são mais úmidas, temos regiões que são mais secas. Tudo também é mediado através das estações climáticas. Porém, são os 3 estágios físicos que nós encontramos
a água em nossos ecossistemas, no nosso ecossistema. Ok? Vamos lá. Movimentação bastante ativa. Então, olha como eu tinha citado anteriormente. A água rapidamente, dependendo das condições normais de temperatura, ela evapora, condensa e precipita. Então, rapidamente ela é ativa nesse processo cíclico e gradativo na manutenção, tá certo? Dos ecossistemas, na utilização dessa água. A água também, pelo fato de ser um bem de consumo bem restrito em determinadas regiões, ela é também altamente vulnerável à ação antrópica. Isso se diz respeito nas mudanças físicas, químicas e biológicas da própria água, tornando então imprópria ao seu consumo, não só para a espécie humana, mas também para outros seres vivos. Então, a ação humana, ela pode também promover a alteração dessas propriedades da água e, consequentemente, promover alterações climáticas no meio ambiente em decorrência dessa alteração. A água também é dividida nesses dois ciclos. Eu tenho o pequeno ciclo e o grande ciclo. O pequeno ciclo é aquele ciclo pelo qual é restrito, tá certo? Apenas as características naturais, ambientais, onde a água evapora, condensa em forma de nuvens e depois precipita. Esse pequeno ciclo é um ciclo rápido, tá certo? Daí o nome chamado de pequeno ciclo. Já o grande ciclo, tá certo? Eu tenho uma participação dos seres vivos, onde eles vão ser ativos na liberação, na transpiração, na respiração e na própria excreção. E aí sim, a molécula de água, tá certo? Ela vai demorar. A água vai demorar a sair dos seres vivos e aí esse ciclo se alonga um pouco mais. Então eu tenho a interação do pequeno ciclo com o grande ciclo dentro dos ecossistemas. Então, dentro dos fatos marcantes desse ciclo da água, envolve o pequeno ciclo e o grande ciclo, onde nós temos no pequeno ciclo a ausência da participação dos seres vivos, apenas fatores naturais, a evaporação, condensação e posteriormente precipitação, e o grande ciclo onde nós temos a participação dos seres vivos. Quando eu falo em seres vivos, eu não falo só do homem e de outros animais, das plantas também, onde se evidencia a evapotranspiração. É só imaginarmos, por exemplo, na nossa floresta amazônica, praticamente todo dia chove devido à evapotranspiração e também à evaporação da água dos rios. E aí nós temos a condensação e rapidamente ocorre o processo de precipitação. Então, grande ciclo e pequeno ciclo, eventos marcantes do ciclo da água, ok? Então nós vamos entrar agora no ciclo do carbono. O carbono, ele é o principal átomo constituinte da composição orgânica dos seres vivos. Nós somos formados por um amontoado de carbono. E esse carbono, por sua vez, tem que entrar e sair também de forma cíclica na natureza. Daí a importância do estudo do ciclo do carbono. Então o carbono, ele é o principal átomo dos compostos orgânicos dos seres vivos. O que são compostos orgânicos? Por exemplo, nós temos carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas. O carbono é o principal elemento formador de cada um dessas substâncias orgânicas. Então, daí a importância do estudo do ciclo do carbono. Então, o carbono, por sua vez, em destaque, nós poderíamos colocar na participação do metabolismo energético dos seres vivos. Por exemplo, a glicose é a molécula fundamental do processo de geração de energia. A glicose lá na respiração celular, ela é oxidada para a oxidação desse composto orgânico, no final do processo, gerar energia, gerar ATP. Olha a importância dos carboidratos, olha a importância do carbono nessa constituição. As proteínas, da mesma forma, as proteínas são formadas, tá certo, por unidades menores, chamadas de aminoácidos, cujos esses aminoácidos eles estão interligados, formando moléculas longas, certo? Cujas essas moléculas longas vão formar as proteínas propriamente dito, que vão ser, obviamente, formadas a partir de uma importante mensagem trazida lá do nosso DNA, por exemplo. Enfim, o carbono ele precisa estar nesse processo cíclico.
ele constrói a matéria orgânica dos seres vivos, mas após o óbito desses seres vivos, ele precisa ser reincorporado novamente na natureza. Daí o ciclo do carbono. Então, participa do metabolismo energético. E como é que esse carbono ele vai entrar inicialmente, tá certo, dentro dos ecossistemas? Por organismos fundamentais, chamados de fotossintéticos. Os fotossintetizantes são os organismos que captam energia luminosa através da absorção do gás carbônico, luz, água e sais minerais absorvidos pela planta no solo. E aí eu vou transformar esse gás carbônico, a presença dessa luz, em substâncias orgânicas. Então os fotossintetizantes nada mais é que a porta de entrada pela absorção atmosférica. Então, meu amigo, os fotossintetizantes absorvem a luz juntamente com o gás carbônico e formam sua matéria orgânica. Gente, as plantas é a base da cadeia alimentar. Então as plantas servem de nutrientes para herbívoros, tá certo? Então, dentro de uma cadeia alimentar, os herbívoros, você pode utilizar os herbívoros na sua alimentação ou você utilizar, tá certo, as plantas diretamente. Daí, no caso dos onívoros, eu uso a alimentação ingerindo herbívoros ou diretamente as próprias plantas, ingerindo suas raízes, caules, folhas, flores, frutos, sementes e assim sucessivamente. Beleza? Nós reintroduzimos esse carbono na atmosfera de diversas formas. Primeiro, nós podemos dar aqui destaque no próprio processo respiratório. Nós utilizamos o oxigênio e liberamos gás carbônico. Esse gás carbônico vai para a atmosfera. É óbvio que esse gás carbônico vai ser retirado novamente da atmosfera através dos fotossintetizantes. Beleza? Então nós introduzimos na atmosfera através da respiração. Nós oxidamos os nutrientes, no caso a glicose, lembra lá da respiração, quebramos molécula orgânica que é a glicose. Dessa quebra nós produzimos energia e liberamos gás carbônico, dióxido de carbono para a atmosfera. Mas seria somente dessa forma que o gás carbônico ou o carbono vai para a atmosfera? Não! Nós temos também na decomposição dos seres vivos, ou seja, seres que eram vivos agora mortos, vão precisar sofrer a ação de decompositores como bactérias, fungos e liberar através dessa decomposição compostos à base de carbono para a atmosfera. Como em destaque nós temos o próprio metano, o CH4. Na queima dos combustíveis fósseis e também na madeira. E aí nós temos essa degradação da queima dos combustíveis fósseis e da própria madeira, nós temos a liberação do monóxido de carbono, ou seja, o CO, que também vai para a nossa atmosfera. Beleza, galerinha, vamos dar um destaque desse ciclo do carbono nas alterações climáticas e ambientais, que seria o próprio aumento do efeito estufa. Nesse efeito estufa, obviamente, os gases que são liberados, dando destaque, os gases à base de carbono, eles ficam alojados na atmosfera. E aí, meu amigo, esses gases, eles atuam como uma barreira, impedindo com que haja a dissipação de energia térmica liberada pelo Sol, né, através da própria atmosfera. Professor, esse efeito estufa, ele é maléfico para os seres vivos? Não, pelo contrário, o efeito estufa ele é benéfico. É ele que é responsável pelo processo de aquecimento da Terra. Esse aquecimento, por sua vez, tá certo? Promove a estabilidade dentro dos ecossistemas. O grande problema é que, com a grande quantidade de gases poluentes que são liberados para a atmosfera, eu estou agravando esse efeito estufa. Eu estou aumentando a quantidade de gases poluentes e, consequentemente, eu vou aprisionar mais energia térmica nesse ambiente. E aí eu provoco exatamente o próprio efeito, tá certo, maléfico dentro dos ecossistemas. Entramos agora então no ciclo do oxigênio. Oxigênio, molécula indispensável à sobrevivência dos seres aeróbicos. Então nós, respiradores, só conseguimos realizar os processos metabólicos
a parte de oxidação de nutrientes devido à presença do oxigênio. Lembrando que esse oxigênio teve sua origem lá no assuntozinho de origem da vida, através do surgimento dos seres fotossintéticos. Então, o oxigênio que está hoje na atmosfera, ele é proveniente, tá certo? Principalmente dos seres fotossintetizantes que liberam, obviamente através de reações químicas lá na fotossíntese, esse oxigênio para a atmosfera. Então, o oxigênio, ele age, né, de diversas formas na natureza. Nós temos nas formas gasosas, na forma de oxigênio, O2, e temos na forma de ozônio, O3. Ok? E temos também ele associado a metais, formando então óxidos, associado a outros elementos, formando esses óxidos. Beleza? Dentro dessa condição de distribuição de forma gasosa, nós temos que destacar duas regiões da camada da nossa, tá certo? Da camada gasosa. Lá na troposfera, que é a região mais próxima à superfície, né, do solo, nós encontramos o oxigênio, tá certo? Propriamente dito, O2, e que ele vai ser fundamental para os processos metabólicos dos seres vivos, pois eles vão atuar como reagente produto do metabolismo dos seres vivos. É só a gente lembrar em relação à própria respiração. O oxigênio, na presença do oxigênio, as substâncias orgânicas, no caso o carboidrato, ele é quebrado para liberar energia. Então, nessa camada, o oxigênio ele é fundamental para que os seres respiradores possam utilizar de forma metabólica, tá certo? Nesses seres vivos. Na estratosfera, nós já vamos uma camada mais, tá certo? Elevada, nós vamos encontrar sobre forma de ozônio, O3. E o ozônio nós encontramos numa forma alótropica, ou seja, essa forma alotrópica, ele atua como bloqueador solar, evitando com que os raios ultravioletas cheguem com uma maior incidência à superfície terrestre e possam desenvolver diversos malefícios aos seres vivos, destacando aí o próprio câncer de pele lá na espécie humana. Ok? Está ligado diretamente ao ciclo do carbono. Diretamente por quê? Olha aqui, respiração e fotossíntese. Enquanto a fotossíntese retira gás carbônico da atmosfera e libera oxigênio, na respiração nós utilizamos o oxigênio e liberamos o gás carbônico para a atmosfera. Então eles estão intimamente ligados nesse processo de troca, tá certo? De oxigênio e gás carbônico. Então logo esse ciclo do oxigênio é mantido por processos geológicos, físicos, hidrológicos e biológicos. A interação entre fatores vivos e não vivos no processo de manutenção, na liberação desse oxigênio ou na retirada dele do ambiente. Beleza, e agora para finalizarmos esses ciclos biogeoquímicos, vamos falar aqui sobre o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é interessante que observamos que é o gás mais abundante na atmosfera, mas nós não utilizamos esse gás de forma direta. Ele precisa ser metabolizado por outros organismos para a gente utilizar de forma indireta, na ingestão desses organismos que metabolizaram esse nitrogênio. Então, dentro das características do ciclo do nitrogênio, nós destacamos características. Principal componente da atmosfera, nós temos cerca de 78% desse gás na atmosfera. Não pode ser assimilado na sua forma gasosa direta. Ocorre com etapas: a biofixação, a nitrificação, desnitrificação e amonificação. Então nós temos 4 processos que ocorrem, né, de importância aí dentro do ciclo do nitrogênio que nós vamos destacar. Então vamos lá, vamos iniciar o primeiro processo chamado de biofixação ou apenas fixação. Nós temos essa biofixação, nome bio de vida, né? Então ocorre a fixação através de uma forma de vida, que seriam quem? Bactérias. Existem bactérias fixadoras do nitrogênio. Então a biofixação ela ocorre através
de bactérias como as cianobactérias, do gênero Nostoc, as bactérias como Azotobacter e Clostridium, e bactérias mutualísticas, do gênero Rhizobium, que vão, obviamente, fazer o processo de absorção do nitrogênio associado ao hidrogênio e formar amônia. Ok, qual é o destaque que nós vamos dar dessas bactérias fixadoras? Bactérias mutualistas do gênero das Rhizobiums, porque é elas que vão promover o processo inicial da síntese da amônia. Então ele pega o nitrogênio atmosférico, associa a hidrogênio e forma a amônia. Então vamos lá. O processo de nitrificação, que é o segundo processo, ele é o processo de transformação da amônia em nitrato. Então nós temos a transformação da amônia em nitrato, só que é um processo que não ocorre de forma direta. Ela vai apresentar etapas. Quais são as etapas da nitrificação? Nós temos a nitrosação e a nitratação. A nitrosação é um processo realizado por bactérias dos gêneros Nitrosomonas, Nitrosococcus e as Nitrosolobos. Qual é o processo que está envolvido nessa nitrosação? Transformação da amônia em nitrito. Então nós temos a amônia mais oxigênio formando nitrito, água e liberando energia. Só que tem um detalhe, o nitrito ele é tóxico para o vegetal. Então ele precisa ser metabolizado em um outro produto, que é exatamente o nitrato. Daí entra a segunda etapa, tá certo? Da nitrificação. Então nós vamos ter a ação das bactérias chamadas de nitrobacter. Essa bactéria, por sua vez, ela vai transformar o nitrito, na presença do oxigênio, em nitrato e energia sendo liberada. Aí sim, eu tenho uma forma pelo qual o vegetal consegue absorver, que é a forma de nitrato. Ok, todo o nitrato produzido por essas bactérias vai ser absorvido pela planta? Não. E o excesso vai ficar lá liberado no ambiente? Também não. E aí entra o processo chamado de desnitrificação. O que é a desnitrificação? É exatamente um processo de transformação do nitrato excedente em nitrogênio atmosférico. Então nós temos bactérias do gênero das Pseudomonas desnitrificans, que vão pegar o nitrato excedente do solo e transformar esse nitrato, obviamente, em nitrogênio atmosférico. Então ele usa esse nitrato como uma forma metabólica de obtenção de energia e de forma anaeróbica, tá certo? E consequentemente ele vai jogar esse nitrogênio atmosférico, retornando o nitrogênio atmosférico lá ao início do ciclo. Nós temos também um outro processo chamado de amonificação, cujo esse processo ele é feito através dos decompositores. Ele pega lá organismos mortos, tá certo? Como animais, vegetais, e dentro do processo de decomposição, ele reincorpora essa matéria orgânica ao ambiente, não só o carbono, mas nitrogênio também sendo incorporado de forma atmosférica. Então, as bactérias, os fungos e outros agentes decompositores realizam o processo de amonificação, tá certo? Associando a liberação de nitrogênio para a atmosfera e também processo de amônia no solo. Ok? Finalizando então o processo do ciclo do nitrogênio. Beleza, galerinha? Valeu, grande abraço e até a próxima.